que é o Massa? Rapidissimamente, né? Massa é peronista, né? Mas, no fundo, todo mundo comenta que Massa é um camaleão político, ele é o que for. Massa concorreu a presidente em 2015. Né? Então, os 3 primeiros colocados em 2015 foram Daniel Scioli, pelo peronismo, né? Depois foi embaixador no Brasil, o Maurício Macri e Sérgio Massa, tá certo? Concorrendo por outra linha. Eles vão mudando, os partidos vão mudando, as coalizões vão mudando de nome, nem me lembro qual era o nome da coalizão dele, mas era uma coalizão, digamos, de centro, não uma coalizão de esquerda, pela qual concorreu o Sérgio Massa, tirou muitos votos do peronismo no primeiro turno, né? Ficou em terceiro, mas com um desempenho que prejudicou o peronismo. Pode ter tido a ver, sim, com a vitória do Macri, embora não tenha passado para o segundo turno, mas desmobilizou um pouco o eleitorado do peronismo. Tá? Então, depois ele vira alguém que está próximo do governo, mas distante, ao mesmo tempo, da Cristina Kirchner, né? Parece que um não pode ver o outro, que né, ainda vice-presidente, mas sumiu, isso é outra coisa, Cristina Kirchner sumiu, ela se tornou uma figura tóxica. Né? Ela não apareceu em nenhum momento na campanha do Sérgio Massa. Primeiro, porque se odeiam. Segundo lugar, que se ela encostar o dedo no Sérgio Massa, ele perde imediatamente 1 milhão de votos naquela encostadinha de dedo. Tão popular é a figura dela. Então, Massa, de repente, entrou e virou agora recentemente ministro da Economia, um pouco na ideia de, olha, tenta salvar aí essa coisa, esse projeto. Né? Então, basicamente, o Fernandes saiu de cena, bastante, o presidente, a vice-presidente Cristina Kirchner, com todo o cabedal político que ela tem, saiu completamente de cena, e ficou Massa tentando vender uma imagem que ele está conseguindo, porque, né, às vezes o eleitor compra tudo, parte do eleitorado, de que, não, na verdade, a economia veio ruim de antes, né, e ele está tentando remendar essa economia do jeito que dá, mas está vendendo isso. Agora, o que está acontecendo? Ele está justamente dissociando a imagem dele do kirchnerismo. Né? O kirchnerismo, do jeito que está, ele nunca sabe, mas ele acabou dentro do peronismo. Né? Peronismo é tudo, né, na Argentina, é tudo aquilo que está num espectro desse imenso sistema de clientelismo, de fazer política na Argentina. Já foi várias coisas, né? Já foi várias coisas. O peronismo já teve várias caras, mais à esquerda, mais à direita. E agora ele está adquirindo uma cara bem mais à direita, se você quiser, ou bem menos à esquerda, né? Pelo perfil do Massa, né? Que, enfim, é um camaleão, mas é um camaleão que nunca, essa camaleonice nunca teve uma coloração muito de esquerda. Ela foi para cá, para lá. Trabalhou junto com um governo de esquerda, mas sempre procurando se dissociar. Então, os peronistas já estão empurrando o kirchnerismo para baixo do ônibus, como dizem os americanos, né? Throwing under the bus, né? Ou seja, já estão descartando o peronismo. O peronismo já está descartando o kirchnerismo. Vocês se viram aí, kirchneristas, vocês se viram, né? Agora é com esse cara aqui, o Massa, com outro perfil. Eles mudam de roupa muito rápido. O peronismo é um grande camaleão político, né? Não é só o Massa. Por isso que o Massa está se dando bem lá dentro. O peronismo é um imenso camaleão político, é um camaleãozão clientelista, um camaleãozão da velha política argentina, né? Está se refazendo, né? Porque todo mundo sabe que foi o kirchnerismo que, em 21 anos, praticamente no poder, com 4 anos em que eles se dedicaram a destruir o governo do Macri, né? E os outros 17 no poder, todo mundo está vendo que eles é que empobreceram a Argentina. Na Argentina você não tinha, né, pessoas vivendo de catar lixo na rua antes do peronismo. Agora tem, antes do kirchnerismo.
Agora tem, né? Você tinha um país que estava, né, com uma certa ilusão de crescimento, claro, teve toda a crise no tempo do presidente anterior, do De La Rua, mas a queda social, a queda econômica e a queda psicológica da Argentina foi imensa, né? Os argentinos perderam a autoconfiança, perderam o sentimento de uma nação que pode se transformar, que pode almejar alguma coisa nesses 21 anos, toda uma nação, um país, um povo que vive, né, para o dia seguinte, para o próprio dia, sem nenhuma perspectiva mais do que simplesmente, olha, se você conseguiu, né, virar a folha do calendário de hoje para amanhã e sobreviveu, já está bom, né? E esse se tornou o objetivo da Argentina. Por quê? Por causa do kirchnerismo. Então as pessoas abandonaram isso aí. Bom, há um exemplo direto aí que eu vi de como funcionam as coisas. A base principal do kirchnerismo são do peronismo. A gente está tão acostumado a ver como sinônimos, mas vai ter que deixar talvez de ver como sinônimos proximamente. Quer dizer, o que quer que aconteça na eleição do segundo turno, o kirchnerismo tende a desaparecer, né, e vai assumir outras cores aí nesse processo de camaleão. Ontem no aeroporto, em Buenos Aires, estou lá tomando café e uma barulheira assim, de pessoas gritando, aplaudindo, gritando slogans assim, que eu não entendia muito bem, vindo assim, de cima, assim, uma espécie de um galpão que tinha. E aí, umas notícias que eu tinha visto, isso era o pessoal do sindicato dos bagageiros do aeroporto, né? Pessoas que trabalham no setor de bagagens, fazendo uma assembleia para programar uma greve, tá? E acho que a greve deve ter ganho, né? Por sorte, minha bagagem acho que já estava no avião, tanto que, né? E das outras pessoas também que estavam ali viajando, mas já estavam, né? Primeiro dia depois da eleição, né, alguém deve ter tido a ideia, faz uma greve aí no aeroporto, né? Por quê? Porque ninguém pode sentir, na estratégia do peronismo, para ninguém sentir que o país pode melhorar, né? O Milei passou para o segundo turno e tal, né? Não, mas o país vai continuar ruim e tal se ganhar o Milei, não tem que ter esperança nenhuma, não. Eu acho que essa é a mensagem que essa greve, não sei se terá havido outras aí entre esses dias, procurou passar, né? E logo no aeroporto que dá, né, tem uma repercussão por causa justamente da mensagem internacional. Então, não vai melhorar, não. Então, não fique pensando que o país vai respirar se o Milei ganhar. Não importa a economia, né? Não importa nada, não importa o transporte, não importa a bagagem das pessoas, né? Se vai ter mais dificuldade para o turismo, para o trânsito das pessoas, não. O que importa é dar essa mensagem. Eu acho que foi isso que estava acontecendo, né? Bem, vamos falar das coisas boas para o Milei, tá? Nesse quadro. Boa base parlamentar. Ele tem a perspectiva de, se ele ganhar a presidência, com o partido, coalizão dele, mais o partido do Macri, mais o do Schiaretti, que tem uma boa afinidade em termos de programa, a perspectiva de que ele tenha maioria, de que o Milei tenha maioria na Câmara e no Senado, tá? Então, isso, obviamente, é fundamental para reformas que ele pretenda passar. Então, se diz, ele vai se eleger com um programa, se ele ganhar, né? Um programa muito ousado, que tem dolarização, que tem redução drástica de número de ministérios, desestatização, privatização de milhares de coisas. Como é que ele vai passar tudo isso? Não vai conseguir passar, não vai conseguir governar? Vai. Se ele ganhar, vai conseguir governar. Porque, claro, viria com mandato popular e o Congresso viria com mandato popular para essas mudanças, tá? Apoio do Macri, né? Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, que é a principal figura política hoje fora do peronismo, e sem contar o Milei, obviamente. Macri está cada vez mais próximo de Milei, pelo que se escuta, né? A política argentina é muito personalista, como a gente sabe, no Brasil, como a gente vê também no Brasil, né? Extremamente personalista, então tem todo tipo de ciúme, de brigas dentro
ali também da coalizão de centro-direita, Macri e Patrícia Bullrich. O pessoal estava comentando aqui, nessa coalizão, todo mundo perdeu com o desempenho muito ruim da Patrícia Bullrich. Inclusive, apareceu chorando, né, no discurso dela, depois de reconhecer a derrota. Todo mundo perdeu, menos o Macri, né, porque o Macri ele manteve a sua centralidade, não tem uma figura como ele nesse agrupamento político, ele é que coordena isso, ele é que maneja esses fios. Então, o Macri, de certa forma, ganhou muito em estatura, e ele já tinha sinalizado isso nas primárias, quando, depois do desempenho muito bom do Milei, ele ligou para o Milei, segundo o próprio Milei, né, já prevendo, já pensando no futuro, né. Então, Macri parece estar próximo, colocando aparentemente seu peso na campanha para o segundo turno e direcionando o seu partido, embora tenha esse problema da personalidade, cada pessoa na Argentina é o seu próprio partido, de certa forma, mas o Macri tende a direcionar sua bancada, digamos assim, para apoiar reformas do Milei, caso Milei seja eleito presidente. Tem um fato curioso que aconteceu hoje, que é o seguinte: houve também eleições provinciais e municipais, tá? Para governadores e prefeitos. Bem, para governador da província de Buenos Aires, porque assim, você tem, acho que 19 províncias na Argentina, me corrijam aí o número, que são como estados, é uma federação, só que vai chamar estado da província, mas tem mais ou menos o mesmo grau de autonomia e o mesmo grau de dependência frente, ou seja, de falsa autonomia, de certa forma, né? Tem responsabilidade de educação, saúde, etc., de segurança pública, saúde acho que não, mas de segurança pública, e algumas outras, mas dependem do dinheiro da União. Então, tem as províncias, os municípios elegeram ontem seus governadores, seus prefeitos. E, sim, então dizia, a principal província é a província de Buenos Aires, que concentra uma parte da economia, uma parte da população, e dentro da província de Buenos Aires você tem eles chamam de CABA, que é a Comunidade Autônoma de Buenos Aires, né? Que seria o município de Buenos Aires, né? Então, município de Buenos Aires, a província de Buenos Aires, que é um nacão assim de Argentina ali, entre ao redor da cidade ou melhor, para oeste e sul, né, da cidade de Buenos Aires, porque para leste está o mar, né? Isso é o principal território eleitoral, econômico do país. Na província de Buenos Aires, ganhou o Axel Kicillof, que é um ex-ministro e aliado dos Kirchner, enfim, extremamente de esquerda. O pessoal me diz assim: olha, ele não é que ele é de esquerda, ele é maoísta, né? Ele segue, né, a linha de Mao Tse-tung e fala assim: todo mundo que sai das principais universidades da Argentina sai marxista, com alguma coloração, né? Ele saiu maoísta, alguém que teve vários cargos importantíssimos nos governos Kirchner, e agora enfim, tá praticamente, acho que foi eleito no primeiro turno, né? Governador de Buenos Aires, tá? Com a tendência de fazer uma oposição muito dura e destrutiva no caso de uma vitória do Milei, né? Então isso sim é um problema. Congresso não tanto, mas a província de Buenos Aires é algo incomparável, como se você tivesse com o Brasil. São Paulo não é mais, né? É como se você tivesse, né, São Paulo, Rio e Minas, digamos, juntos, né, e o restante do Brasil, talvez para comparar um pouco. Então, quem governa ali tem uma possibilidade de criar muito problema para o governo central. Isso é o que deve acontecer, e esses problemas serão criados aí por um rapaz que é maoísta, tá? Maoísta de Mao Tse-tung mesmo. Então, não existe mais comunismo. Existe, né? Você tem, né, então, o governador da província de Buenos Aires, que é talvez a segunda pessoa mais poderosa da Argentina, depois do presidente, é alguém que segue ali o pequeno livro vermelho de Mao Tse-tung. Me parece que ninguém tem muita dúvida que seja assim mesmo, né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto
pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui